Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje é segunda-feira de Relatório Focus. Então a gente vai trazer as principais mudanças ou não do Relatório Focus, as projeções que mudaram, as que não mudaram e por que não mudaram. E então vamos trazer a síntese desse principal relatório semanal que traz essas projeções dos indicadores macroeconômicos. Além disso, a gente vai falar de Super Bowl aqui. Não é programa esportivo, mas a gente vai falar tanto ali nessa questão mais política do show do intervalo e como o boicote, que parece que foi proposto, inclusive pelos conservadores que fizeram um show paralelo, que deve ter tido uma audiência de centavos. A gente vai falar que esse boicote não deu certo, porque os números são aí bastante expressivos. A gente vai mostrar para vocês. E a gente vai falar desse embate em relação ao Donald Trump e toda essa questão política que permeou esse evento durante o fim de semana. E se der tempo, a gente ainda fala do endividamento das famílias. Saiu o endividamento das famílias, aquele raio-x da CNC que mostra como é que está esse endividamento, onde as famílias estão se endividando mais. Então vamos trazer esses números também para vocês. Como hoje a gente tem bastante pauta, vamos passar já pela agenda para não perder tempo. Depois a gente já fala do fechamento de sexta, que veio aí um pouco mais morno, mas ainda assim dando continuidade aos ganhos do Ibovespa. Vou colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar. Às 8 horas da manhã na França saiu o CPI de dezembro da OCDE. CPI é o Índice de Preços ao Consumidor. Às 8 horas aqui no Brasil foi a vez da FGV divulgar o IPCS, mas o IPCS, como a gente sabe, esse é de semanal e aqui a gente está falando da primeira quadricemana de fevereiro. Às 8h25 no Brasil também saiu o relatório Focus, o boletim Focus, esse a gente vai trazer maiores detalhes daqui a pouquinho. Às 13 horas na França, quem falou foi a Christine Lagarde, ela participou de uma sessão plenária sobre economia europeia e atividades do Banco Central Europeu no Parlamento, na verdade do Banco Central de forma geral, no Parlamento Europeu. E sai também às 15 horas a balança comercial semanal. Às 7, quem fala é o Stephen Miran, ele participa de uma conversa em um evento de um podcast, ele que é diretor do Fed dos Estados Unidos, né, diretor do Fed, e participa desse podcast nos Estados Unidos. Então hoje uma agenda, se a gente pegar essa primeira parte da agenda até às 7 horas da noite, aí não tem muita coisa, né? Inclusive a agenda acaba aí e não tem muito indicador. Tem ali Christine Lagarde falando, né? Até antes do almoço a gente tem o CPI da OCDE, a FGV com o IPCS, que normalmente fica em segundo plano, e o relatório Focus, que vocês vão ver daqui a pouquinho, não trouxe muita novidade. Na segunda parte da agenda, Christine Lagarde fala, isso poderia ficar mais em evidência, e a gente tem um diretor do Fed participando de um podcast às 7 horas da noite. Então, uma agenda bem esvaziada. Outros aspectos devem conduzir o dia, devem tomar esse protagonismo, e até nesses momentos de maior ausência de indicadores econômicos, outros aspectos tomam a frente. Então, a gente pode ter a predominância de aspectos políticos, de questões políticas na agenda, ou até mesmo do contexto geopolítico guiando os mercados, que tem uma tendência até de ficar um pouco mais contidos hoje. E contidos porque na sexta-feira Nova York esticou bastante. Então, já vamos falar do fechamento de sexta, a gente emenda uma coisa na outra. Na sexta-feira, o Ibovespa avançou mais uma vez, não foi uma alta, como falei, uma alta tão forte como a gente viu em outras ocasiões, mas foi uma alta moderada que já ajudou a fechar a semana no azul e no positivo. Ibovespa avança pela quinta semana seguida e o dólar caiu e fechou a R$ 5,22. Dia de alta na bolsa, dia de queda do dólar e um dia fraco para commodities, principalmente o minério de ferro, que deu uma esticada também nos últimos tempos e agora mostra sinais de preocupação na sustentabilidade desse resultado. Então a gente vê, principalmente na sexta-feira,
as ações mais ligadas à mineração e siderurgia não participaram da festa da alta do Ibovespa, ficaram ali mais no terreno negativo por essas perspectivas em relação à continuidade desse aumento e do preço do minério de ferro e até algumas questões mais domésticas envolvendo o setor em relação à concorrência. Então, um dia complicado para a mineração e siderurgia. O setor de commodities não foi bem de forma geral, mas mesmo assim, o Ibovespa subiu 0,45, foi aos 182.950 pontos, ficou aí flertando com 183 mil, mas não fechou nesse patamar. O dólar caiu 0,63, foi a R$ 5,22, chegou a testar até um patamar mais baixo, ficou abaixo de 5,20, mas não sustentou isso durante o dia. Ainda assim, uma queda forte do dólar na sexta, dólar que se enfraqueceu de forma geral em relação a todas as moedas, ou as principais moedas, se enfraqueceu em relação aos pares, enfraqueceu em relação às moedas de países emergentes, exportadores de commodities, caso aqui do nosso Brasilzão, e foi um dia de fraqueza global do dólar. Mas mesmo que a gente tenha tido essa fraqueza global, Nova York mostrou força. Nova York subiu de forma generalizada, S&P 500 indo aí para uma alta de 1,97, Nasdaq 2,18, mesmo com algumas questões ali envolvendo algumas empresas de tecnologia, a Nasdaq conseguiu se desvencilhar um pouco desse mau humor e fechou o dia no positivo, fechou o dia aí com alta de 2,18, até maior do que a gente viu acontecer no S&P 500. O Dow Jones, só a título de curiosidade, fechou com quase alta de 2,5, 2,47. E aqui, o que norteou principalmente, eu até queria pegar uma fala, por isso que eu abri meu computador aqui do lado, o que norteou esse comportamento das bolsas, principalmente de tecnologia, em um dia que os balanços corporativos estavam sendo divulgados, a expectativa por esses balanços cresce cada vez mais, mas a gente teve uma fala em relação à inteligência artificial por parte do CEO da NVIDIA, e ele falou que o investimento em IA é apropriado e necessário, visto que o setor está passando por uma construção de infraestrutura única em uma geração, e que isso vai continuar por vários anos. A NVIDIA subiu praticamente 8% na sexta-feira. Então, essa expectativa, lembra que para quem acompanha aqui o programa há mais tempo, eu vou trazer alguns pontos que eu falei, mas lembram que eu falei que existe uma desconfiança em relação à sustentabilidade desses modelos que envolvem a tecnologia, a inteligência artificial, porque dependem ali de semicondutores, dependem de chips, dependem da inovação tecnológica também em outras esferas, para que a inteligência artificial continue com esse crescimento sustentável. Uma coisa vai alimentando a outra, mas também depende da outra. E existia muita dúvida em relação a essa continuidade de crescimento das empresas de tecnologia por limitações, às vezes físicas mesmo, seja de materiais ou até dos componentes que permitem o processamento dos dados e que a inovação continue acontecendo. E aí a fala do CEO da NVIDIA vem praticamente para tranquilizar o mercado em relação a isso, falando que o investimento vai ser duradouro e que vai permanecer durante muitos anos, que ele é necessário. Então isso traz uma calma para esses ânimos que estavam um pouco aí mais aflorados em relação à inteligência artificial, em relação à tecnologia. Por isso, a gente tem um dia até positivo para as empresas numa recuperação daquele fôlego perdido que a gente viu em relação a essas incertezas das empresas, principalmente de tecnologia. E como eu falei, não foram todas que foram para o terreno positivo. A Amazon recuou bastante, não acompanhou também a festa da alta em Nova York, caiu 5,57 e parece que o investimento de capital foi maior do que o projetado. E aí, mostrando até um descasamento com a performance, com o desempenho da Amazon. Então, ela foi muito mal aí em relação a alguns números que já apresentou, e isso fez com que ela caísse mesmo em um dia mais otimista para as ações de tecnologia. Por isso que eu falei, a gente teve alguns entraves ali, mas o otimismo superou por conta dessa fala do CEO da NVIDIA. Esse movimento otimista não chega aqui nessa magnitude, até porque nossa bolsa estava respondendo a outros estímulos,
Nossa bolsa subiu por conta mais do setor financeiro e especificamente o Itaú, que divulgou resultados e acabou surpreendendo positivamente, mas também não foi em bloco. O Bradesco foi na direção contrária, não teve uma leitura tão favorável dos seus números. Então, um dia ali que o setor financeiro contribui, mas também não de forma unânime para a nossa alta lá de 0,45%. Fechando esse assunto, já vamos passar para o nosso relatório Focus, nosso conhecido semanal aqui, nosso companheiro das segundas-feiras, o boletim que traz as projeções para os nossos principais indicadores macroeconômicos. O mercado reduziu a projeção da inflação pela quinta semana seguida, então é a quinta semana que a gente tem redução da inflação e normalmente só ela aparece. Vamos ver se essa semana foi diferente, mas não foi, né? Eu já adianto que não foi, ficou tudo igual, tudo estável, mas a inflação continua sendo projetada para baixo pelo mercado financeiro. E isso mostra, né, que o mercado está ajustando as suas projeções de inflação conforme o tempo passa. E expectativa de inflação é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque se a gente começa a ter expectativa de inflação para cima, a própria inflação pode vir dessa expectativa. Mas aqui a gente está tendo revisão para baixo, como se o mercado tivesse metrificado mal as primeiras vezes a inflação, e agora ele está revendo conforme os dados estão sendo divulgados ou são divulgados, que estava fora ali do intervalo que deve ficar, estava fora da realidade. E agora começam a ajustar semana após semana um pouquinho, quase a conta-gotas, essa expectativa para a inflação. Mesmo assim, Selic não se mexe. Então, por mais que a gente tenha essa mudança na perspectiva de inflação, parece, acho que ontem o mercado financeiro deve ter ficado até tarde vendo o Super Bowl, assistiu o Bad Bunny, aí foi dormir, acordou hoje e falou, não vamos mexer muita coisa não. Então, ficou ali com 3 brincadeiras à parte, porque isso é coletado na sexta, mas só mudou a inflação. Nada novo sob o sol, nada novo sob o Focus. O PIB continua em 1,80 para 2026, o câmbio é 5,50 e a Selic, que poderia ter qualquer mudança, até pensando num otimismo maior para a leitura da Selic, uma queda maior esse ano, nada mudou. Ficou em 12,25 para esse ano e 10,5 para o ano que vem. Até porque o mercado gosta de acertar, o mercado quando responde, os agentes que respondem a essas pesquisas querem ficar ali no top pessoas que mais acertam o relatório Focus. Então, se não tem sinalização do Banco Central e do Copom que essas mudanças vão acontecer na Selic, ou que vai ter essa continuidade de cortes, que os cortes vão ser maiores, eles não vão mudar aqui, primeiro porque eles querem acertar, segundo porque eles usam o relatório Focus como forma de pressão e forma também de dar recado. Então, quando precisar, eles vão usar, podem ter certeza, o relatório Focus, vão começar a mexer mais nessas projeções para esse ano e para o próximo, para pressionar os formadores de política econômica aqui do país. Não é o caso, eles continuam, por enquanto, só reduzindo o IPCA e dando quase um recado aí que é quase uma revisão para mostrar ali que a pouquinho a inflação deve dar um pouco de trégua aqui no Brasil e aí vai se reajustando conforme os dados vão sendo divulgados. Muita estabilidade no Focus, nada, como eu falei, mudou, mas a gente teve instabilidade ontem entre os conservadores estadunidenses que ficaram muito pé da vida com a escolha do show do intervalo do Super Bowl. E não só a escolha do show do intervalo, mas também da abertura, porque para quem não sabe, tá todo mundo falando do Bad Bunny, mas o Green Day também abriu a cerimônia, né? Abriu o evento esportivo dos Estados Unidos, e o Green Day, inclusive, mudou algumas letras para tecer críticas ali ao Donald Trump. Então, a primeira escolha já da abertura desagradou. Inclusive, o Billy Joe, que é o vocalista do Green Day, estava com uma medalhinha. Eu até fui ver, mas as fotos estão com uma resolução meio ruim. Eu não consegui ver se é mesmo, mas ele estava com uma medalhinha, um pingentinho, parecia mesmo uma medalha, e as pessoas estavam falando que aquela medalha é da Santa Protetora dos imigrantes nos Estados Unidos. Então, mais um recado ainda aqui nessa esfera da semiótica para Donald Trump. Mas quem criticou mesmo e mostrou elementos ali
de crítica e sustentou isso durante o evento, eu acho que é o maior evento televisionado dos Estados Unidos e que atrai um público enorme e um público, às vezes, que tem essa... Não dá para generalizar, não dá para falar que é homogêneo, mas tem uma parte, sim, desse público que é mais conservadora. E começou toda uma história de boicote em relação ao Super Bowl, porque foram as escolhas, né? As duas escolhas desagradaram os eleitores de Donald Trump e o próprio Donald Trump, que não ficou quieto em relação também a esse show. Então, tanto o show de abertura quanto de intervalo desagradaram os conservadores, que resolveram fazer um evento paralelo. Então, na hora do halftime ali, que ia ter o show do intervalo, eles passaram um outro show nas vias. Também eu vi umas pessoas lá com o celular aberto, vendo nas redes o show. Dá até vontade de rir, gente. A pessoa tá lá e ela tá vendo o show pelo celular, o show paralelo conservador, só com artistas que são realmente americanos, que era o que eles estavam falando, era o All American Halftime, blá, blá, blá. Então eram realmente pessoas que eles consideram americanas, para contrapor. E houve toda uma movimentação de boicote em relação ao Super Bowl, mas os números mostram que parece que o boicote dos apoiadores de Laranjão não deu certo. Então, separei aqui alguns dados para a gente ver quão rentável é um evento como esse e que não adianta chorar. Se for chorar, pode mandar um áudio, mas os números continuaram crescendo e a publicidade aconteceu mesmo com uma pessoa no show do intervalo que não é nascida nos Estados Unidos. O Bad Bunny, ele é porto-riquenho e ele é cidadão americano, inclusive teme muitas vezes por isso, teme o ICE por ser um cidadão americano ali, né, da forma que é colocado, um cidadão estadunidense, mas ainda continua com esse temor, porque ele é porto-riquenho. E ele fez uma grande... Mas eu já vou falar do show em si, vamos primeiro ver os números, que o boicote não deu certo. Então, o resultado final aqui, né, não importa o resultado do jogo, foi 29-13, quem ganhou foi o Seattle Seahawks. Não é meu time. Para quem não sabe, eu sou uma grande fã de futebol americano. Tem umas pessoas que acham que isso é uma falha, mas eu sou fã há pelo menos 20 anos aí, acompanho há mais, isso denuncia a idade, né? 21 anos que eu acompanho NFL e sou ex-jogadora, para quem desacreditar. Ex-jogadora que está desaposentando, inclusive. Mas vamos lá, público no estádio. 70 mil torcedores, 70.823 torcedores acompanharam a partida lá em São Francisco, que também é um lugar normalmente bem atacado por Donald Trump. Mas cerca de 90 a 100 mil pessoas viajaram para a área de São Francisco para as festividades, mesmo sem ter ingresso, meio que ali fomentando o turismo. Telas conectadas aproximadamente 127,7 milhões de pessoas assistiram à transmissão oficial. Empresas pagaram entre 8 a 10 milhões por 30 segundos em propagandas de TV. Então, assim, para quem estava falando que Bad Bunny ia afastar os anúncios, que ninguém ia querer anunciar por conta do show do Bad Bunny, porque não é americano de verdade, ia trazer ali né, segundo os conservadores, uma degradação para o evento que é americano, que é o evento do futebol americano, eles caíram do cavalo, né? Acho que eu não tenho mais o que falar aqui. A performance de Bad Bunny foi projetada para atrair 135 milhões de espectadores, afinal Bad Bunny está aí na crista da onda, né? É um artista que vem atraindo público, teve o Grammy, vem sendo destaque nos streamings, então também se acreditava que ele ia trazer público para assistir a NFL e assistir o Super Bowl. E isso que também foi criticado pelos conservadores. Eu vi um vídeo que, se um dia der, eu mostro para vocês. É um vídeo de um show de horrores e preconceitos surreal. Tendência de superar a audiência da partida em si. Então, o show do intervalo tinha essa expectativa de superar a partida. Vamos passar aí para o nossa próxima tela. Mas o que a gente vê aqui, né? Vamos falar do impacto financeiro primeiro, então.
O evento gerou entre 370 a 630 milhões de dólares para a economia da região. Então isso movimenta o comércio local, é o que eu sempre falo. As pessoas criticam, porque trouxe a Lady Gaga para Copacabana, e isso tem investimento, parte de investimento público, parte de investimento privado, é mau uso, não tem que fazer. Só que as pessoas esquecem que esses grandes eventos, Olimpíadas, o próprio Super Bowl aqui no caso, o show da Lady Gaga em Copacabana, quando feito, claro, esses eventos feitos de forma correta, num lugar com infraestrutura para receber esse número de pessoas, vai girar a economia local, vai gerar renda para o comércio, vai gerar renda para o setor hoteleiro, vai gerar renda para o setor de bares e restaurantes. Então gira a economia, fica dinheiro lá e a própria coisa muitas vezes não só se paga, como traz muita arrecadação. Os americanos gastaram um recorde de 20,2 bilhões em comidas, bebidas, roupas de time e decorações. Era isso que eu estava falando, movimenta o comércio local também. E foi registrado um recorde de 1,76 bilhões em apostas ilegais. Apostas ilegais só se elas não fossem legalizadas, né? Legais, aí é o ato falho, mas está tudo bem. Apostas legais feitas nos Estados Unidos para um único dia. Então não tem como falar que as pessoas não iam assistir ao evento por conta do Bad Bunny, porque é um evento para estadunidenses e que tinha que ter essa ode aos Estados Unidos enquanto símbolos e língua, porque foi um show majoritariamente em espanhol, praticamente 90% dele em espanhol. Só a Lady Gaga cantou ali um pouquinho em inglês, mas o show foi em espanhol e com várias referências à América Latina. Mas vamos continuar aqui. Foram destinados 8,2 milhões em doações para projetos sociais, educação e esportes, e o evento apoiou a criação aproximadamente de 5 mil empregos temporários na Califórnia. Então, sim, movimentou, o boicote não deu certo, e por mais que tivesse um ou outro ali vendo o show paralelo, o show do Bad Bunny, eu acho que, como disse o Jamil Chad na sua coluna, vai ficar para além do resultado do jogo que a gente começou falando aqui. Porque o Bad Bunny ele deu um recado muito claro ali para o Trump, muito direto para o Donald Trump. Porque ele mostrou que a América, e aí até falando da nossa referência aqui embaixo, do This is not America, ou This is America, usem a música que vocês preferirem, ele deu esse recado que a América primeiro, o continente não tem dono, e a América não é só os Estados Unidos. Inclusive, isso vem numa tendência da NFL, que é a organizadora, vamos pensar assim, em se internacionalizar. Eu acho que uma coisa também está de mão dada com a outra, existe essa tentativa da internacionalização e de levar o esporte para outros lugares, mas isso aconteceu no palco ali, esse recado foi dado, as bandeiras dos países todos os países do continente americano, de norte a sul ali, entrando com o Bad Bunny, ele falando o nome dos países e falando, depois de falar God bless America, então ele fala, Deus abençoe a América, só que a América são todos os países. Ele deu uma aula de geografia, que muitos estadunidenses falham em ter, deu uma aula de história e ainda deixou um posicionamento político nesse palco, que normalmente um palco à ode da estadunidade ali. Eles normalmente referenciam símbolos muito estadunidenses. Isso vem mudando bem devagarzinho ao longo dos anos, mas normalmente é essa ode aos símbolos patrióticos. E aí vem Bad Bunny e traz latinidade, traz canavial, traz as casinhas, traz ali até um casamento acontecendo e mostra esse discurso político nesse palco que Donald Trump não gostou nada, nem foi ao evento e criticou. E a gente trouxe a crítica, inclusive, de Donald Trump, a resposta dele, e ele falou uma série de horrores aí em relação ao show do intervalo, e o Bad Bunny fez, eu acho que uma grande escola, foi realmente um tapa na cara aquele show do intervalo, e eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Tem que mostrar que Donald Trump não é dono do mundo, não é dono do continente, a América não é somente os Estados Unidos, a América são 3 continentes, se a gente pensa Caribe, então a gente está pensando a América do Norte, do Sul e América Central, vamos pensar assim, é uma América só e ela é de diversidade de povos. Então,
Isso precisa ser falado. Isso foi falado num palco realmente estadunidense e normalmente que tem parte aí conservadora. Vamos ver aqui o Truth, do Truth Social, Donald Trump, traduzido já para vocês. O show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível. Um dos piores ever. Parece aquelas pessoas, ficou ótimo isso, que traduzem. Não faz sentido, é uma afronta. Eu acho que é uma afronta à grandeza, aí ele coloca aqui, é afronta à grandeza da América. Mas que América? América pensada por Donald Trump e seus apoiadores. Essa América é uma afronta, porque para mim ela foi uma exaltação da grandeza da América enquanto todo. Mas vamos continuar aqui. E não representa nossos padrões de sucesso. De quem também? Né? Que padrões de sucesso? Ele queria que fosse realmente uma ode ao seu sucesso, ao sucesso desses Estados Unidos, que segrega, que é preconceituoso. Eu ouvi muita gente falando, mas não dá para entender, porque foi em espanhol, né? Pessoas lá dos Estados Unidos falando isso. Que sucesso! Mas vamos lá. Criatividade ou excelência. Como se só o que é feito, made in USA, de 9 a 6, fosse excelente, que fosse criativo e que fosse uma fórmula de sucesso. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo. Era melhor ir estudar espanhol, então, porque você ia entender. E a dança é nojenta, especialmente para crianças pequenas que estão assistindo de todos os Estados Unidos e de todo o mundo. Aí eu não vou nem comentar Donald Trump falando sobre isso. Não tem muita moral para falar de criança, mas nem foi uma coisa escandalosa, afrontosa, que conservadores poderiam, né, ficar com essa coisa toda. Esse show, entre aspas, que não, segundo Trump não pode nem ser considerado show, é apenas um tapa na cara para o nosso país. Eu acho que foi um tapa na cara dele, na verdade. Mas vamos continuar. Que está estabelecendo novos padrões e recordes a cada dia, incluindo o melhor mercado de ações e os 401 mil da história. Nada de inspirador nessa bagunça. E o relógio, nessa bagunça de show de intervalo e relógio. Ele receberá ótimas críticas da fake news media, nem vou comentar, porque eles não tiveram uma pista do que está acontecendo no mundo real. E aí começa essa tentativa de distorção do que é realidade, do que se fala nesses canais aqui, como a Truth Social do Donald Trump. A gente sabe que é assim que fake news começa e se mantém. Então você distorce a realidade, você cria uma outra realidade paralela e fala que a realidade é a realidade paralela. Aqui na WandaVision, Donald Trump. E a propósito, a NFL deve substituir imediatamente a sua ridícula regra de kickoff. Faça a América grande de novo, presidente Donald Trump. Eu acho que quem fez a América grande aqui, e a América enquanto continente americano e países do continente americano, foi o Bad Bunny e não o Donald Trump, e trazendo muita criatividade, sim, excelência e sucesso no seu show. Ele só desagradou porque não condiz com os preconceitos, né? O show derrubou o muro do Trump no intervalo e não condiz ali com essa visão limitada e preconceituosa, xenofóbica, racista de Donald Trump e normalmente boa parte dos seus apoiadores. O que ele queria era, sei lá, uma águia grande, um cantor de country, sei lá o que ele queria ali, mas não teve ali nossa, me fugiu a palavra, não teve esse casamento de ideias e foi, sim, foi um show grandioso e que mostrou que a América são todos os países e eu acho muito simbólico que isso tenha acontecido em meio ao halftime, o show do intervalo do Super Bowl. Dito isso, vou convidar vocês, porque está chegando, dia 12, quinta-feira, às 8 horas, a gente tem a exibição da aula inaugural da nossa pós, o Pacto da Impunidade, aula que vai ser dada pelo Lindeneri e pelo GCE. Então vocês fiquem ligados e para participar dessa aula, para conseguir o ingresso, já que ela é uma aula gratuita e aberta, a gente só pede que vocês se inscrevam. Então o link está aqui embaixo, iclmercado.com.br, ou lá no cantinho é só apontar a câmera, o QR Code, e vocês são direcionados para inscrição, ganham ingresso à aula e podem acompanhar esse evento aqui com a gente na quinta-feira às 8 horas, que vai ser imperdível e vai falar aí por que a elite não paga pelos crimes. E agora, com tantos exemplos que a gente poderia pensar. Vou jogar para os nossos vizinhos de cima ou vizinha de cima,
porque também vão falar de Bad Bunny, aí pelo jeito todos querem ser latinos. Hoje é o tema do Rolê ICL, então vocês vão continuar com o assunto, mas acredito que com pitadas de humor e piadas, com o nosso Rolê ICL. Eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Tá chegando o nosso encontro. Faltam apenas 4 dias para a aula magna aberta, o Pacto da Impunidade. Por que as elites brasileiras nunca são punidas pelos seus crimes? É a aula de abertura da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. 12 de fevereiro, às 20 horas. Venha conosco, vamos debater o Brasil. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.